Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TEPP11, o TEP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 83,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,75%. Mas atenção, ele entregou todo esse dividendo para quem comprou o fundo lá naqueles valores depreciados. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,86, o que indica que ele está com 14% de desconto. É um fundo que negocia com média liquidez, negociando quase 400 mil em média por dia. Esse é um fundo que vende uma variação negativa de menos 2,81% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo de base 100, mas que já vinha sofrendo mesmo antes da pandemia. Os fundos de lajes já vinham com dificuldade mesmo antes da pandemia. Então, durante o período pandêmico, o fundo manteve-se mais ou menos a R$ 90,00, com os picos acima e uns picos abaixo, mas se manteve mais ou menos nesse patamar. Durante o ano de 2021, ocorreu uma queda com os fundos imobiliários, com esse fundo não foi diferente, e ele ficou orbitando ali, com a mínima, mais ou menos a R$ 63, R$ 65,00. Durante o período eleitoral, o fundo esboçou uma boa recuperação, quase voltando aos seus patamares lá de R$ 90,00, algo na casa de R$ 85, R$ 87,00, mas passado esse momento o fundo novamente desaba para patamares ali próximos ali de R$ 65,00. A partir de meados do ano de 2023, o fundo esboça uma boa recuperação, chegando ali a 90 e quase batendo ali R$ 100,00, batendo mais ou menos R$ 96, R$ 97,00. Mas recentemente, no final do ano de 2024, ocorre novamente uma queda e o fundo dessa vez chega ali a patamares de R$ 72, R$ 73,00 e nos últimos dias o fundo esboça, nas últimas semanas, o fundo esboça uma boa recuperação vindo nesse patamar de alta aí, mas esse fenômeno, tanto da queda quanto da alta, vem ocorrendo com a maioria dos fundos e fiagros aí do nosso mercado. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é um fundo de mandato renda, é um fundo de tijolo, do segmento lajes corporativas, tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver a vacância também lá dentro. Esse é um fundo que conta com mais de 28 mil cotistas e ele possui ali mais de 4 milhões e 200 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 97,00 e ele tem um valor de patrimônio aí de 409 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 95 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações sobre a rentabilidade do fundo. E o fundo, por ser um fundo de tijolo, ele vem com a rentabilidade aí até que aceitável. Então, no período, o fundo vem com a rentabilidade de 49%, o CDI do período é 52%. Se a gente for colocar o CDI líquido, então esse fundo vem tendo uma performance até acima do CDI. O IPCA é de 34%, o IFIX 33%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 97% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê informações sobre o Dividend Yield médio do fundo. Então esse fundo, ele orbitava ali com Dividend Yield médio de mais ou menos 0,6. E a gente vê isso aí subindo recentemente à medida que o dividendo foi melhorando, cotação foi subindo, então ele foi se mantendo mais ou menos nesse 0,6, mas aí ele começou a melhorar o patamar ali para 0,7 alguma coisa, 0,8, 0,9, e recentemente as últimas entregas estão ali com no mínimo 0,9 e beliscando até mesmo 1,2. Nominalmente dizendo, a gente vê os valores também de melhoria na entrega dos dividendos, mas cuidado, o patamar de entrega desse fundo não é esse patamar atual, inclusive lá dentro do próprio relatório gerencial, eles estimam que no segundo semestre vai ocorrer uma diminuição dos dividendos. Então, os dividendos do fundo, que vinham mais ou menos a 50 centavos, foi aumentando para patamar de 58, 64, com algumas intermediárias no meio do caminho aí, 81, 90. E o que é que esse fundo vem fazendo? Ele está fazendo o mesmo que o HGLG, HGRU, TRXF, o GARI 11... Ele vendeu imóveis com lucro e isso ele veio fez essas entregas aí bem acima do normal. Então ele começou a fazer entregas aqui de R$1, 1,5, 1,18, assentou-se no patamar de 78 centavos, fez novamente entregas extraordinárias aqui, mas de novo, dentro do próprio relatório gerencial, a gente vai ver que ele estima que o dividendo vai cair. Então no dia 28 de fevereiro,
O fundo pagou no dia 18 de março essa quantia de 95 centavos. Esse vídeo aqui, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, seguramente ele já vai ter anunciado os dividendos do último dia de março para serem pagos lá em abril. Eu acho que o próximo dividendo anunciado talvez já arrefeça para patamares aqui próximos de 80 ou 78 centavos, 85, não sei. Aguardemos o próximo anúncio para ver o quanto que o fundo vai entregar. E de novo, né, de acordo com a gestão, a guidance anunciada, pode ser que haja também até uma diminuição. Vai haver, né? Eles têm projeção aí que vai haver uma diminuição dos dividendos, porque tende a acabar o não recorrente do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, deve fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Continuando aqui, a gente vê outra forma de apoio financeiro, que é a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição da planilha, além de você ter um produto aí muito versátil que vai te ajudar nesses momentos de declaração de imposto de renda, na compra você ainda apoia o canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com os nossos e-books. São e-books aí de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos e acessíveis. E também, na compra dos e-books, é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do nosso membro, o Edson. E como ele é sugestão de membro, a gente coloca aqui na frente de todos os outros vídeos que estavam com preferência. Então aqui ele passou na frente dos outros vídeos que seriam gravados. Ele falou assim: Amu, quando puder, faça um novo vídeo sobre o TEP 11 e tá aqui a solicitação dele aí sendo atendida. Então aqui a gente chega ao relatório gerencial. Na página 2 a gente vê o índice do fundo aí, onde está cada uma das informações, né? E aqui a gente vê sobre taxas do fundo. O fundo cobra taxas entre 0,9% e 1% e mais 0,13% aí de administração. Aqui ele traz alguns destaques de informações que já haviam sido vistas, né, lá pelo próprio site lá. Continuando no relatório, aqui eles falam sobre a questão de cenário macro aí. Toda essa parte aqui eu sugiro, se você gostar do fundo, sugiro você ver, para você ver o que é a opinião da gestão no cenário macro e para onde que eles acham que pode ir o nosso cenário interno. E aqui eles falam um pouco sobre o fundo. E o TEP encerrou fevereiro com R$ 80, a gente já viu que ele está um pouquinho mais, né? Atualmente ele está nesse patamar de quase R$ 84. Ele distribuiu 95 centavos. Agora presta atenção nessa parte aqui, ó. O destaque do mês foi o recebimento de 45 milhões, dos quais 8 milhões e 800 correspondem a ganho de capital, ou 2,9 por cota. Isso aí foi referente à terceira parcela da venda do condomínio São Luís. Conforme já mencionado pela gestão, esse ganho de capital será distribuído ao longo do semestre. Então, deixa entender que no final do semestre o fundo vai ter uma distribuição aí gigantesca, ó, de 2,9. Ou, se ele quiser também, ele pode diluir esses 2,9 nessas distribuições maiores que ele está fazendo. Mas, de novo, mais à frente a gente vai ver, né, que após essas distribuições extraordinárias, tende a reduzir o quanto o fundo vai distribuir. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Em conformidade com a legislação, eles têm que entregar esses 2,9 no semestre porque a legislação exige assim. Dessa forma, parte do valor será retido para distribuição residual ao longo do segundo semestre. Neste momento, a gestão segue avaliando alternativas e estratégias para o crescimento do fundo. O foco continua na ancoragem de pipeline em lajes corporativas bem localizadas, com o objetivo de expandir a participação do fundo em ativos que já compõem o portfólio. Além disso, regiões-alvo seguem concentradas nos principais bairros de São Paulo. Como estratégia complementar, a gestão também avalia a incorporação de ativos por meio de trocas de cotas. Então, eles podem ser que eles tentem crescer o patrimônio aí, fazendo uma subscrição, mas ao invés de ser subscrição a mercado, como normalmente acontece, né? Eles podem comprar entregando cotas do fundo, que vários fundos hoje têm usado essa estratégia para tentar crescer. Então hoje o fundo conta com 5 imóveis. Aqui ele mostra um por um o que está acontecendo em cada um desses imóveis. Eu sugiro também vocês darem uma pausada nessa parte e dar uma lida. Vou ler só o primeiro. Ó. Conforme mencionado anteriormente,
as melhorias no paisagismo. Então aqui eles falam um por um o que eles têm feito de melhoria, reforma ou situações nesse sentido em cada um dos imóveis. Continuando aqui no relatório, ele mostra as projeções de distribuição que eu havia dito algumas vezes aí durante o vídeo, né? Então a última distribuição foi 95 centavos. Ele vinha distribuindo aos 78, 80, 95. Como eles têm essa reserva lá de 2,9, o fundo estima que vai distribuir 95 centavos entre 92 e 98 até o final do semestre. Então, é uma distribuição bem interessante. Mas, passado isso, a expectativa é que a distribuição caia para 74 centavos. Ou seja, entre 72 e 76 de guidance. Então, o que acontece? O cotista desavisado, ele olha para o dividendo mais elevado, acha que isso é algo permanente e entra no fundo. Depois, cai a distribuição e a pessoa fica chateada, tristinha, achando que o fundo não presta, que o fundo agora perdeu o fundamento e tal. Mas assim, a gestora está sendo totalmente transparente, as informações estão sendo avisadas com antecedência, mas pasmem, a grande maioria dos investidores aí sequer sabe desse tipo de informação, né, e investem só pelo dividendo atual. Continuando aqui no relatório, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente observa que em fevereiro, o fundo auferiu ali de resultado 3.675.000, ou seja, 87 centavos aí, até um pouco superior ao que ele vinha receitando em anos anteriores, né? Ele não está tendo receita de renda mínima garantida, o dinheiro parado em caixa está rendendo ali atualmente 66 centavos, 66 mil reais, e outras receitas ali, 8 milhões e 800, isso sim foi da venda de ativos que já foi dito lá no relatório, né? Então ele teve uma receita extraordinária aí, ó, de 12 milhões, mas esses 8 milhões aqui são não recorrentes. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer os dois cálculos, mas saiba que o mais comum são essas receitas aqui do fundo. Por quê? A gente vai pegar essas taxas aqui, ó, e ver o que elas representam com essas receitas, mas também vamos pegar o que elas representam aqui, ó, com o total receitado. Se a gente pegar o total receitado, vai pegar aqui, ó, 604 mil, esse valor vezes 100, e dividir aqui, ó, por 16 milhões e 90. Mas não é sempre que ele vai ter toda essa receita. A receita aqui era para ser algo na casa de 7 milhões apenas, ó. Então a gente vê que nesse caso a despesa está em 3,75. Agora, quando a gente pega para um mês comum, sem esses não recorrentes aí, a despesa do fundo seria algo na casa de 8,40%. Ainda assim, é uma taxa totalmente aceitável. Não vejo aí nada demais em termos de questões exageradas. Outro ponto que o fundo traz aí é que ele vem melhorando muito as suas distribuições, ó, 30, 52, 45, 50, 61, 87. Isso é no ano, o quanto ele vem conseguindo aumentar, né, em média, suas distribuições. Então o fundo vem tendo essa melhoria, mas ele vem fazendo isso com a estratégia de venda de ativos, né? Então, isso inicialmente dá um up nas entregas de renda, mas depois ele tende a dar uma diminuída. Até porque, por exemplo, vai voltar dinheiro para o caixa do fundo, né? É importante que ele depois compre novos imóveis. Então, atualmente, como o período é um período de Selic alta, os investidores não acham ruim esse dinheiro parado em caixa, mas em momentos de Selic baixa, é muito importante que o fundo aloque os recursos, né, de forma que ele passe a trazer um bom retorno para o fundo. Em momentos em que a nossa Selic estava muito baixa, 2, 4, 6% naquela época, tinha uma confusão gigantesca no mercado quando ocorria vendas e o gestor demorava a realocar o recurso. Então, hoje, como a Selic é alta, e hoje ele deixar o dinheiro parado em caixa rende mais do que renderia aí com os aluguéis do fundo, você não vai ver toda essa comoção no mercado. Mas como ele é um fundo de tijolo para investir em lajes, né, a predominância é que ele reinvista os recursos aí em imóveis, né? Então, guardemos para ver como é que isso vai se desenrolar e se ele vai conseguir sempre ficar fazendo esses giros que ele vem fazendo. Continuando aqui no relatório, ele mostra a composição do patrimônio do fundo. Então, os imóveis do fundo valem ali, ó, 463 milhões. Ele tem mais caixas e FIIs, 51 milhões. Venda de imóveis gerou 71 milhões. Aquisição de imóveis, 71. Então, esse valor, ó, elimina com esse. Outros valores a pagar, 9 milhões. E a alavancagem que o fundo tem, 95 milhões. Quando você tira aí a parte positiva da parte negativa, ele cai para um patrimônio líquido de 409 milhões. Quando tira o ganho de capital, cai para 398 milhões, é o patrimônio atual do fundo. Aqui ele mostra as aquisições e vendas feitas pelo fundo, né? Aquisição aqui, aquisição, venda, aquisição e aquisição feita aí pelo fundo. São parcelas que precisam serem pagas, né? Então aqui ele mostra aí
as próximas parcelas aí a serem desembolsadas pelo fundo. Aqui ele mostra o fluxo de caixa, é aquilo que eu falei para vocês, né? O saldo projetado do caixa do fundo. Ele vai reduzindo aqui porque ele vai tendo gastos, né? E pagando também alavancagem e tal. Ele recebe uma parcela gigantesca em fevereiro de 2026 e novamente começa a pagar, amortizar, gastar os recursos, né? E a tendência é que ele gire para o negativo aí lá no ano de 2027. Ou seja, teoricamente, ele vai ter mais gastos do que recursos entrando, né? Então esse momento aí é um ponto de atenção. E olha que, coincidentemente, é quando começam as amortizações da dívida que o fundo tem, da alavancagem. Então hoje o fundo está tendo um resultado até alto, por quê? Ele está até julho de 2026 sem ficar amortizando os CRIs, né? Ele fica pagando juros, mas não amortiza. E aí quando ele começa a fazer as amortizações mais severas aqui, ocorre aí uma diminuição. Então 2027 para frente é um momento aí que o fundo vai precisar de mais dinheiro entrando no caixa do fundo aí, ou isso aqui pode acabar descasando aí as receitas do fundo e diminuir bastante o potencial de entrega do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem algum fundo do segmento aí, do segmento de lajes? Lajes já foi um dos setores mais importantes aí do IFIX, um dos setores mais importantes de fundos imobiliários. E, como eu disse, mesmo antes da pandemia, já é um setor que já vinha sofrendo bastante. E ele continua sofrendo. Bons fundos aí que em certos momentos estavam aí muito bem precificados no quesito de cotação, agora já estão sofrendo, mesmo fundos bons como o PVBI, o próprio fundo novo FATN começou a cair aí no mercado. Por quê? É um segmento que vem sofrendo bastante. Então esse fundo está inserido no segmento. A gestão, por enquanto, vem fazendo um bom trabalho, mas fique atento. Por quê? Enquanto o fundo está alavancado e por enquanto, né, nesses momentos aí que eles têm essa folga financeira, por assim dizer, isso o fundo consegue entregar um resultado, uma performance um pouco melhor. Mas não se surpreenda se futuramente o fundo tiver dificuldades aí nas entregas, né? E toda vez que eu falo de algum fundo aqui, eu tento ser o mais transparente no quesitos de se eu tenho ou não ativo, se eu sou conflitado ou não quando eu falo de um determinado ativo. Então esse fundo eu considero ser um bom fundo. A gestora vem fazendo um ótimo trabalho desde que eles assumiram. Eles conseguiram reformar os imóveis, conseguiram agregar bastante valor aí para os imóveis. O fundo cresceu, diversificou, fez giro de portfólio, de patrimônio. Então, muitos e muitos pontos positivos. Mas vamos lá, o fundo ainda tem poucos imóveis, poucos inquilinos, tem uma liquidez baixa. E, de novo, no médio prazo aí, pode ser que ocorra uma dificuldade gigantesca do fundo no quesito dessa alavancagem que ele possui. Eu não tenho esse fundo, não é um fundo da minha preferência. Os seus imóveis não são imóveis de altíssima qualidade e a gente vai ver que o padrão dos imóveis é um padrão aí um pouco mais baixo do que a gente vê esses ativos de mais qualidade, né? Agora, o fato de eu estar falando isso sobre o fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu acho que ele é um bom fundo, mas por questões de gosto pessoal, eu prefiro outros aí do segmento de lajes que tem no nosso mercado. Mas em uma carteira diversificada, em que a pessoa estuda, olha direitinho, entende todas as vertentes desse fundo, eu acho que ele pode estar presente numa carteira diversificada aí. Mas não é um fundo da minha preferência. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Já estamos quase batendo 18 mil. Se inscreva para nos ajudar a chegar aos 20 mil. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê o que eu falei para vocês. Ó. O fundo possui 4 imóveis de padrão B, um imóvel de padrão A. O fundo ele é dono de percentuais, né, dos imóveis majoritários, com exceção do edifício FL 1355,
ele é dono de 20%. Então, mas ainda assim, mesmo não sendo imóveis de altíssimo padrão, são imóveis com certificação, né? Então isso aqui também acaba trazendo bastante benefício para o fundo. E, de certa maneira, é a própria gestora que está no sentido aí de conseguir tirar essas certificações, isso é bem interessante. Hoje o fundo não apresenta vacância física e ele apresenta vacância financeira. O que isso significa? Provavelmente está tudo ocupado, mas é dado carência, é dado alguns benefícios aí, até que os inquilinos voltem a pagar. Pelo que eu vi do relatório, a gente vai ver daqui a pouco, acredito eu que isso aqui vai se encerrar em breve, aí a gente vai ver mais à frente no relatório. Continuando aqui, a gente vê por imóveis, o que esses imóveis representam, né? Então o imóvel de mais representatividade é o Torre Sul, o GPA é 24% e os outros imóveis, o FL 1355 é 22% e os outros imóveis têm menos representatividade. Aqui a gestão não traz o quanto que ele tem de dependência por inquilino nesse ponto, né? Então a gente vê os segmentos dos inquilinos, mas a gente não sabe se algum inquilino aqui representa 10, 15, 50% das receitas. Isso seria interessante eles trazerem. 89% dos contratos são indexados a IPCA e 9% ali é IGPM. Vencimento dos contratos aí. Os contratos vão vencer nesse ano 3%, o ano que vem 16%, 2027 28%, ou seja, pelos próximos 2 anos, para o ano que vem e 2027, serão anos de atenção aí, porque se o fundo conseguir renovar os contratos, ótimo, mas se esses inquilinos saírem, pode ser que isso aqui cause um impacto ao fundo aí, né? E até que ele consiga recompor os inquilinos, então não quer dizer que vai acontecer, não é isso, mas é um ponto de atenção aí para caso alguém deseje se posicionar no fundo. Outro ponto interessante é que as renovatórias aí, elas são espaçadas durante o ano, mas os principais meses de destaque, janeiro, março e junho, são os meses onde tem maior parte das renovatórias. O prazo médio dos contratos do fundo, né, ponderado, é 6,19 anos, e ele mostra também individualmente por cada prédio que ele possui aí. Continuando aqui no relatório, aqui a gente vê sobre a evolução da vacância, tanto física e financeira. Então o fundo zerou a sua vacância física de 6% para 0%, ótimo trabalho da gestão, mas vem tendo vacância financeira, que é o que eu falei para vocês. Essa vacância que se dá porque eles vão trazendo inquilinos aí e vão dando, entre aspas, alguns benefícios. Mas note, o que ele tem dado hoje de carência não é algo tão representativo assim para o fundo. Hoje o fundo tem uma receita potencial de 3 milhões e 500. Ele está perdendo 133 mil das carências e descontos. Antecipação de aluguel aí. Tem gente que está pagando adiantado. Está dando uma folga e compensando e muito. Até mesmo as carências que foram dadas, por isso que o fundo não sente, né? E aí o fundo hoje, a receita atual, é de 3 milhões 658, até acima da teórica receita potencial, né? Então, hoje o fundo está gerando aquilo que teoricamente ele está entregando. Lógico que os resultados também têm resultados aí não recorrentes, como a gente já viu lá. Portfólio e indicadores operacionais. Então aqui a gente vê os cronogramas e vencimentos dos CRIs, né? O fundo já chegou a ter 4% de alavancagem e atualmente a alavancagem do fundo está em 22%. Por enquanto ela não é preocupante, mas a gente viu lá que a partir de 2026, 2027 ela vai começar a ser mais preocupante aí para o fundo, ó, que é onde realmente começam os pagamentos de amortização. Continuando aqui no relatório, ele mostra o mercado secundário. O número de cotistas teve um bom aumento, saindo de 4.800 lá em 2019 para atualmente aí 28 mil. Ficou meio que em linha com o ano passado, num momento em que vários fundos imobiliários até perderam cotistas, né? Então, nesse ponto aí é um ponto bem interessante aí por parte do fundo. Ele mostra a sua rentabilidade, faz comparativo aí com outros indicadores. Ele também traz um comparativo com outros fundos que participam do IFIX. O fundo é um dos fundos que tem o melhor PVP aí, ó. Então, nesse ponto aí, ele é um dos melhores. Então, tá com PVP melhor do que a média. E ele vem entregando um dividendo aí em linha com fundos que, poxa, imagina um fundo que está a 0,34 e entrega um dividendo de 13%. Significa que se esse fundo aqui estivesse a um PVP de 0,82, mantendo a mesma distribuição, o dividend yield seria muito menor. Então tem que se considerar o seguinte, um fundo com PVP alto e entregando um bom dividend yield, né? Isso é um ponto muito positivo aí pelo fundo também. Aqui ele mostra a rentabilidade também comparado com o IFIX durante todos os anos e diversos meses aí também. O histórico de rendimento, o CAGR do fundo, que é o crescimento das suas distribuições, vem crescendo a cada ano, né? Então isso é um ponto positivo aí.
Mas lembrando que muito disso aqui, ó, esse salto que a gente observou nos últimos anos, é em razão do giro de portfólio que a gestão vem fazendo. E por que eu estou sempre batendo nessa tecla? Porque pode ser que se em algum momento o fundo travar um período sem conseguir fazer esses giros, aí vai diminuir essa entrega extra que o fundo está fazendo. Se ele não fizesse isso aqui, ó, uma parte desse rendimento estaria refletido lá na cotação do fundo. Então, um fundo de base 100, que às vezes não faz giro de portfólio, a tendência é que seu patrimônio comece a valer 110, 120, 130, 140. Como o fundo vende os seus imóveis aí, ele destrava esse valor e ele fica sempre próximo ali de R$100 e ele entrega esse valor extra aí em forma de dividendos. Isso é um ponto a ser observado. Aqui também a gente vê como se fosse uma linha do tempo, o que o fundo foi adquirindo aí e o que ele também fez de vendas, né, para destravar os valores que o fundo vem destravando. E aqui ele mostra um pouco sobre a gestão, a gestora Telos, que chegou a ter 1 bilhão sobre a sua gestão, né? E atualmente ele tem 6 bilhões e meio sobre a sua gestão. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do TEP11 são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I never answer to no, man, I still go.